Boa tarde para você ligado na Globo, Campeonato Brasileiro, reta super decisiva, 34ª rodada hoje, Bahia e Corinthians, a partida que a gente acompanha lá direto da Fonte Nova em Salvador, estádio de Copa do Mundo, super bonita a Fonte Nova e um jogo para deixar todo mundo arrepiado. O time do Bahia tem 31 pontos, ganhou só 7 partidas, empatou 10, perdeu 16. Hoje o Charles está de novo no comando e o Marcelo Lomba é o goleiro número 1. Na defesa do Bahia, Railan, número 59. Os dois zagueiros, Lucas Fonseca, 4, 27, Tite. E o Pará pela esquerda com a camisa de número 40. No meio-campo, o Fael tem a 77. E aí o técnico faz uma linha na frente dele com o Rafael Galhardo, número 42. O Rafael Miranda, número 5. Também o Bruno Paulista, número 18. E pela esquerda, o 88, Guilherme Santos. Mais à frente, o Chiesa, artilheiro com a camisa de número 9. O Charles Fabian, centroavante, que foi campeão brasileiro com o Bahia em 1988, está de novo no comando da equipe. O Corinthians de Mano Menezes entra na rodada em 7º lugar. São 15 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Cássio no gol, 12. O Fagner é 35. Hoje o Felipe aparece com a 28 ao lado do Gil, número 4, na dupla de zaga. E pela esquerda, Fábio Santos, número 6. Meio campo do Corinthians tem o Ralf, número 5. Ao lado dele, o Bruno Henrique com a camisa 25. Vão trabalhar também no meio Petros, número 40. Renato Augusto, número 8. Mais à frente, o Malcom, garoto, número 21. E ao lado dele, o Luciano, número 18. O time do Mano Menezes. A equipe de arbitragem, os 3 árbitros, juiz e bandeira, são de Goiás. O Elmo Alves da Cunha e os bandeirinhas, o Fabrício Vilarinho da Silva e também o Bruno Rafael Pires. O Osimar Moreira da Silva também é goiano e o Edmar Campos da Encarnação é do Amazonas. Essa é a equipe de arbitragem. A gente vai acompanhar toda a rodada e o Elmo vai autorizar o início do jogo. Salvador, Bahia, Fonte Nova, com seu belíssimo uniforme tricolor, o time do Bahia. O Corinthians com a sua camisa mais em branco. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa a Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia, é jogo importantíssimo, decisivo no Brasileirão 2014. Corinthians deu a saída, o time do Bahia chega na marcação, conseguiu retomar com o Guilherme, ele trabalha com o Pará. Errou o lance ali o Bruno Paulista, voltou no Guilherme, Pará se manda, abriu o Chiesa. Deu uma segurada o Pará e toca para o camisa 9, Chiesa. Vem de trás para jogar Fael, Bruno. A bola saiu. E o Bahia tem claramente 2 laterais de cada lado, né? O Galhardo e o Railan de um lado, o Guilherme e o Pará do outro. Porque os treinadores fazem isso, né? Eles tentam fazer com que o lado do campo fique forte na marcação e ao mesmo tempo que eles façam uma parceria na hora que estiverem atacando. Então, não é uma formação que a gente vê muito também, mas mostra o respeito que eles têm ao Corinthians. Gil chega na cobertura, conseguiu tocar na bola, jogou para fora. O Pará começa o jogo até mais à frente do que o Guilherme. O Pará, número 40, movimentando a bola, jogando no meio com o Fael. Recebeu de novo. Cruzamento para a área. Cássio acompanhou. Avalia o Chiesa. O Chiesa é um centroavante perigoso. O Cássio, esperto ali, saiu e fez a intervenção. Agora o Corinthians tenta e também não consegue ainda a primeira saída de bola. Teve o primeiro movimento do jogo, não partiu ainda para o campo de ataque o time do Corinthians. Aí Tite, zagueiro do Bahia, trabalhando com o Pará, já abriu aqui o Guilherme. Pará olha, observa, toca no Guilherme, volta com o Tite. São os zagueiros do Bahia trabalhando a bola, o Fael encostou. O time do Corinthians faz uma marcação interessante, deu o bote Bruno Henrique, tomou a bola e o Corinthians vai ficar com ela na cobrança do arremesso. Bom, o bote do Bruno Henrique. Ele recebeu do Fagner. Jogou na briga ali o Fagner, tentou o toque o Renato Augusto. Tite, ele e o Pará. Malcom. Teve que se virar ali o Pará. Bruno Paulista de novo com o Pará. Bola esticada, bola para ninguém. O Corinthians adiantou a marcação, é claro que é cedíssimo, né? 2 minutos e meio. Mas as 2 vezes em que o Corinthians adiantou a marcação, complicou a saída de bola do time do Bahia. Recuperou nas 2 oportunidades. Foi falta, né? O Fael deu um toque no Renato Augusto. Pelo menos me pareceu falta. O Renato abrindo os braços. Não sei se
com o Fael. Pô, Fael, está reclamando da falta e o juiz deu a falta. Exatamente, falta bem marcada. O Fael chegou ali por trás e derrubou o Renato. Wagner jogou a bola no peito do Chiesa. Se vira Gil. Disputa de bola do Renato Augusto pelo meio. E também nesses primeiros movimentos o Renato Augusto vai chegando ali bem centralizado no ataque, com o Malcom e o Luciano podendo abrir um pouco mais, né? A gente tinha essa dúvida da posição do Renato, mas é uma função que ele já fez também muitas vezes. Ele pode jogar pelo lado do campo, mas é uma função que ele sabe fazer bem e que vai ser super importante hoje para que ele aproxime bem do Luciano. Aí o Petros e o Luciano apertando, o Luciano tomou, o time do Corinthians vem com perigo. Petros adiantou demais, dividiu com o Tite, e aí foi uma dividida mesmo. Ele adiantou demais a bola, a reação dele depois já mostra que ele perdeu o controle, deu um toquinho a mais na bola e acabou trombando com o Tite. Galhardo e Rafael Miranda. Passou mal a bola, Rafael. Não parece nada confortável o time do Bahia. Não é à toa, o peso é grande, a pressão é enorme. Aí o Bruno tocou bonito com o Guilherme, tenta a jogada de fundo, foi para cima da marcação, tocado pelo Malcom. O Malcom dá uma reclamadinha, já tinha botado a bola na frente para fazer o drible o Guilherme, não tinha não, Paulo César? Já tinha colocado na frente. E olha só por essa repetição, ele tira a bola, o Malcom chega atrasado e o derruba. Falta bem marcada. Ó, não pega na bola, né? Não, em nenhum momento ele atinge a bola, só pegou o pé do Guilherme. Mesmo com a intenção de dar o bote, de pegar a bola, chegou atrasado. O Guilherme já tinha levado vantagem no lance. Galhardo vai para a cobrança da falta para o time do Bahia. Lá vai bola para dentro da área do Cássio. O Fael sempre vai para lá. O Fael tem qualidade no jogo aéreo, tem boa presença na área do adversário. Bateu o Guilherme, jogou direto para cima do Cássio. Gol! O juiz está parando e marcando posição de impedimento, me parece. Braço esquerdo erguido do Elmo Rezende da Cunha. O que faz a gente imaginar que o Fabrício, que o Bruno Rafael Pires, o Bandeira, marcou a posição de impedimento. O Cássio ainda fez um não ali, logo que saiu o gol, como se ele tivesse sido tocado. Mas aí a posição de impedimento fica super clara, Paulo. Exatamente, foi bem o assistente. Esse é o tipo da jogada que ele tem que ficar posicionado na linha do penúltimo defensor para poder marcar corretamente. Foi impedimento. E aí rolou um duplo prejuízo, porque o Cássio, quando ele sai, ó, aí o impedimento, tá vendo o Chiesa? E o Chiesa faz o movimento da cabeçada, acho até que ele tocou na bola, foi ele que tocou na bola para dentro do gol. O Fael estava, o Chiesa estava, o Chiesa faz o movimento para tocar na bola e é dele o desvio, né? O último toque foi dele no momento da batida, como ficou muito claro por essa imagem lateral, ele já estava à frente da linha de defesa. Paulo, e nesse lance, se o Chiesa ele abaixa a cabeça e ela entra, o que acontece? Aí o árbitro precisa julgar se ele interferiu ou não no posicionamento na ação do Cássio. Aí depende da distância que ele se encontra, o movimento que ele faz. Porque antes era impedido de todo jeito. Exatamente. Hoje o assistente precisa esperar para observar a participação dele, que não necessariamente precisa tocar na bola. E é um lance muito difícil, porque ele tem que olhar a bola saindo do pé do batedor, a movimentação, e já virar. Por isso que tem que estar posicionado, concentrado, de frente para o campo, na linha do penúltimo defensor, que aí você consegue analisar corretamente a jogada. E agora vendo o lance de novo, eu acho que o que machucou a mão do Cássio, o dedo do Cássio, foi a bola. Que ninguém parece tocar nele, ó. Talvez ele tenha imaginado socar quando o Chiesa toca, ela pega mais no dedo. Mão aberta, ó. Aí pega no dedo e pega na ponta dos dedos. E machuca o Cássio. E nessa bola aí, mesmo que o Chiesa abaixasse, a bola entrasse, obviamente ele atrapalha a ação do Cássio. Pela distância que ele se encontra, dentro da área pequena, podendo interferir também no campo visual, o impedimento deveria ser marcado da mesma forma. Foi só um susto para o Mano Menezes, para o torcedor do Corinthians, e um começo de vibração para o Bahia. O lateral está reclamando de alguma coisa aqui, de algum lateral que não era. Olha lá, ó. Acho que nessa hora o dedo dá uma virada. Pega na ponta. Ele leu a trajetória com desvio. Ele não consegue acertar onde queria com a mão. Mas uma falta bem cobrada também, Cleber. Muito bem cobrada pelo Galhardo. E o papo do Mano claramente é com o quarto árbitro ali, com o Manuel Garrido, reclamando de alguma coisa de lateral, da posição, ou do jeito que foi batido o lateral.
Não é você, ele. Ainda bem que não é o quarto árbitro. Diga! Não, e sobre o Mano Menezes, o curioso é que os jogadores do Bahia não esperaram a confirmação do árbitro do gol. Todos vieram comemorar perto do técnico do Corinthians. E o técnico do Corinthians correu para avisar os jogadores do Bahia de que não era gol, não. Foi ele quem avisou os jogadores do Bahia depois que eles olharam para a arbitragem e foram reclamar. Não há tempo para a notícia. Notícia é notícia. O Mano tratou logo de dar a notícia para os jogadores do Bahia. 8 minutos, 0-0 em Salvador. Cássio recuperado, o Corinthians ao ataque. Depois do susto, tenta chegar. Bruno Henrique bateu pro gol. Não pegou bem na bola. O Luciano tentou o desvio. Ia ser mais uma jogada para a bandeirinha, se o Luciano consegue fazer o desvio. Sem toque do Luciano, apenas o tiro de meta para o goleiro Marcelo Lomba. Corinthians e Bahia se enfrentaram esse ano pela Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Bahia, ganhou por 3-0 em São Paulo e depois perdeu por 1-0 em Salvador. E no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, houve um empate por 1-1. Jogo em São Paulo, gols de Gil e Chiesa, que estão aí em campo e são jogadores que vão certamente duelar o zagueiro Gil e o Chiesa, que está ali, ó, no meio dele e do Felipe. Enquanto o Bahia trabalha lá pelo lado direito. O Rafael Miranda jogou a bola no peito do adversário. Renato Augusto tenta puxar o ataque. Começa com o Petros, ele de novo, Renato. Um pouco mais atrás o Ralf, passa ao Fábio Santos. Luciano sai para o jogo, o Corinthians toca a bola. Pois não. É só para completar a informação que o Andrei estava dando, que o Mano estava reclamando com o quarto árbitro, que o Pará veio comemorar muito perto do banco do Corinthians, simulando talvez uma provocação e tal. E depois daquele Grenal a gente sabe, né? Comemorar perto do adversário não é muito bom, né? Melhor não. Melhor não. Vem aí o time do Corinthians. Na disputa de bola, usou bem o corpo o Lucas e acabou sofrendo a falta cometida pelo Petros. O Eduardo se refere no clássico no Grenal, 4-1, teve um gol que a comemoração foi perto ali do gol do Filipão. O quarto gol, né? E aí o D'Alessandro ficou bravo, eles foram comemorar, o Filipão entrou. Quer que eu seja sincero? Quero. O deboche é pior do que uma pancada. Quando você joga é melhor levar uma pancada do que ser debochado. Por isso que às vezes viram a confusão, uma passada de pé em cima da bola, uma jogada mais refinada. O arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. E aqui embaixo você viu o Charles lamentando alguma coisa, um domínio mal feito pelo time do Bahia. Mas não tenha dúvida, a bola pesa muito nessas rodadas finais do campeonato. E para os dois lados, tanto para quem está tentando chegar à Libertadores, ao título, como para quem está buscando escapar do rebaixamento. Lógico que a situação de quem está na zona do rebaixamento é muito mais preocupante para o futuro do clube, dos jogadores, do elenco. Quase 11 minutos, o Bahia toca a bola com Tite. Recebe Guilherme. O Pará se aproxima também o Bruno Paulista. Guilherme resolveu uma jogada individual. Talvez não tenha sido a melhor opção. Tomou dele o Malcom, ajudando bastante. Já que o Bahia tem dois laterais de cada lado, o Malcom e o Petros vão ajudar o Fagner e o Fábio Santos. Fábio Santos que agora vai para o campo de ataque. Recebeu boa bola do Renato. Tentou o drible. Voltou a bola para o Renato Augusto. Prendeu, segurou, caiu sem falta. O jogo segue. Fael trabalha com o Bruno. Adiantou demais, mas deu certo a dividida. Ficou com o time do Bahia. Resolveu. Chiesa lá pela direita. Passou, vai para a linha de fundo. Tenta chegar o Railan. Foi firme na recuperação o Fábio Santos. E ganha escanteio. E no meio do caminho, naquela dividida, acabou havendo um toque, uma trombada do Bruno. Olha o lance do Fábio, ela bateu no pé direito do Railan. Essa foi a dividida, ó. E nem foi com o cotovelo, com nada. Acabou batendo nas costas mesmo, pareceu, né? Exatamente, foi o contato ali, a disputa. Os dois chegaram de forma limpa na disputa da bola. E esse esbarrão aí, esse contato entre eles é um acidente de trabalho. E dói, viu, Cleber? Pois é. Mas pega na costela aí, né? Eu tive duas fissuras no choque como esse também e dói muito. Fábio Santos também está meio dolorido naquela jogada e o Bruno tanto dói que o Bruno está sendo retirado de campo na maca, pelo jeito muito dolorido mesmo. O Bruno Paulista, que vem aí, apesar de ser Bruno Paulista, vem aí das divisões de base do time do Bahia. O torcedor do Corinthians se faz ouvir na Fonte Nova.
Movimentação do Corinthians, o Bahia nesse instante, portanto, com um jogador a menos. E o Corinthians erra a saída de bola. Aqui Chiesa recebe. Trabalhou bem pela meia esquerda no cruzamento Ralf. Ali dentro da área, ajudando a defesa. Ela voltou, o Lucas bota de novo na briga. Gil consegue subir e tocar. O Bruno Paulista, que está sendo atendido, tem só 19 anos de idade. Completou em agosto. Malcom. Bruno Henrique vem de trás. Preocupação no banco do Bahia para orientar a recomposição do time com um a menos. O cruzamento, o Corinthians tenta chegar. Furou na hora de pegar de primeira o Luciano. Você aí em casa acha que o Luciano faz gol quando começa a partida? Ou só faz gol quando ele entra no banco de reservas? O desespero maior do Bahia é porque o Bruno já está recuperado, quer voltar e o juiz não deixa. Agora autorizou o Elmo. A volta do Bruno. Jogada pela direita do Renato Augusto. Bom, o passe para o Malcom. Tem que chutar de pé direito. Veio o Lucas na cobertura. Parece tiro de meta só. Não bateu no Lucas, não. Ele só atrapalhou a ação do Malcom, que foi realmente quem chutou. Que horas pode voltar um jogador que sai como saiu o Bruno e ele estava lá do outro lado para voltar, Paulo César? O jogador, quando sai para atendimento médico, ele pode voltar com a bola em jogo, porém não na região de disputa. Por isso que o Elmo esperou a virada do jogo para depois autorizar a entrada do Bruno. Sai o primeiro gol do domingo. Já pintou a bolinha do primeiro gol do domingo. E o árbitro está marcando falta do Fael. O Mugni fez o gol do Flamengo. Flamengo 1, Coritiba 0. Bem aí o time do Corinthians, Malcom bateu. Petrus foi apertar e o desvio feito, o tiro de meta para o Bahia. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, neste Natal, faça alguém feliz. Esse aí é o Charles. Você no tempo de jogador não chegou a pegar o Charles, não, né? Não, Kleber. Não, né? Era bom centroavante, chegou à seleção brasileira. Foi campeão com o Bahia, seu Evaristo de Macedo era o técnico do Bahia em 88, Bobô e Charles, entre outros. O Bahia campeão brasileiro de 88, final com o Internacional de Porto Alegre. Arremesso lateral para a equipe do Bahia cobrar, são 16 minutos, 0-0. Gol até agora só no jogo Flamengo e Coritiba. O Corinthians melhorou um pouco, conseguiu chegar um pouco mais. Demorou a entrar no jogo, mas começa a movimentar o Malcom, o Luciano, o Renato Augusto. E naquela última chegada, pelo menos tinham 3 jogadores na área. Começa a sentir como deve jogar e talvez agredir mais o time do Bahia. Arremesso lateral para o time do Bahia. O Lucas, o zagueiro, ia para a cobrança. Deixou para o Railan movimentar. Ele com o Galhardo. Bahia até agora pouco jogou lá pela direita, né? Uma vez o Railan apareceu. Reposição de bola para a equipe do Bahia. O juiz está marcando uma falta em cima do Galhardo. Galhardo começou no Flamengo, passou pelo Santos, agora está no Bahia. No Esporte Clube Bahia, fundado em 1931. O tricolor da Boa Terra. Titi. 8 meses sem jogar, Kleber. Voltando hoje o Galhardo. De vez em quando ele tem alguns problemas de lesão que o afastam por bom tempo do jogo. Guilherme recuperou bem. Problema no pé dessa vez. No pé. Aí ele abriu pela direita. Com o pé bom, recebeu. O Railan passa. Galhardo toca com o Railan. Ela voltou para ele. O cruzamento para a área foi forte demais. A bola do Rafael, só reposição. E essa presença dupla aí de laterais pelos lados do Bahia, Juninho, também obriga o Corinthians a ter uma atenção muito grande para não abrir demais a defesa, né? Ele obriga o Petrus de um lado, o Malcom do outro,
para ajudar um pouco mais na marcação. O Petros já faz isso naturalmente, ele tem muita condição física. O Malcom entrou no time num momento de muita pressão, mas seria importante que o Malcom tivesse mais liberdade, e aí o Ralf ajudava um pouco essa cobertura, ajudando mais o Fagner por esse lado. Mas ou o Ralf ou o Bruno, né? Um dos dois poderiam ajudar e deixar o Malcom um pouco mais liberado para atacar. Alguma coisa não tá boa ali pro Mano Menezes. Guilherme toca a bola atrás com o Lucas. O gol do Flamengo foi o gol de número 745 do campeonato. A rodada começou com 740. Um jogo da 35ª já foi disputado, né? O 1-1 São Paulo Internacional. Ontem 4 gols, 3-0 para o Grêmio contra o Criciúma, 1-0 para o Fluminense contra o Botafogo. E hoje o gol do Flamengo, do Mugni. Agora o passe foi forte, o domínio também não foi bom. E o arremesso lateral para o time do Corinthians. Vai ser marcado ali o Gil. Rafael Miranda saiu do meio campo para dar combate e obrigar o Gil ao chutão. Bruno Paulista contra o Bruno Henrique. Esse é o Pará. Galhardo. Trabalha, encara a marcação do Petros. Com o Railan. Agora vem o cruzamento. Foi direto para as mãos do Cássio. Bahia deu uma mudada de lado também, trabalhando pelo lado direito. Os times que menos venceram no campeonato são o Criciúma e o Bahia. Apenas 7 vitórias os dois times tiveram. Não é por acaso que estão brigando, né, Kleber? Na zona Bahia, quem vence menos naturalmente vai sempre estar nessa zona de degola ali, brigando para não cair, né? O Cruzeiro com 20, o São Paulo com 18 e o Internacional com 17 são os 3 times com maior número de vitórias no campeonato. O relógio vai chegando a 20 minutos, continua 0-0. O time do Bahia começou forte, o Corinthians melhorou, o goleiro Marcelo Lomba, no entanto, ainda não trabalhou. O Malcom ficou no chão, pareceu uma jogada normal, uma dividida normal do Pará. Agora não, agora falta do Fagner. O Elmo normalmente permite esse contato entre os jogadores. Olha só pela repetição. Apesar que aí houve falta. E ele deveria ter sido auxiliado pelo assistente que está ali próximo da jogada. O Fabrício deveria ter ajudado na marcação da falta. Uma coisa é você deixar o jogo seguir. E outra coisa é deixar de marcar falta. Tantinho antes de bater na bola, o Pará acertou o tornozelo do Malcom. O Corinthians recupera. Chegou cheio de vontade ali o Lucas. O Corinthians recupera de novo. Vem para a jogada Renato Augusto. Luciano foi lá, buscou a bola depois da primeira dividida. Bruno Henrique. Aí a falta. Esse é um lance para diferenciar bem o que é contato e o que é falta. Isso. A bola já foi tocada. Já foi embora. Pelo Bruno. Ele não tem chance de tocar na bola. Ele chega atrasado, derruba. E aí a importância do árbitro está em cima. Quanto mais próximo, o melhor ângulo de visão ele consegue diferenciar o contato normal do jogo ou de lance como esse que tem que ser marcada a falta. Muito diferente se eles tivessem chegado quase simultaneamente à jogada, houvesse uma dividida e aí um choque. Esse é o choque que o juiz não deve marcar e faz o jogo andar mais. Tem o Corinthians, bola parada, Ralf já foi lá para a área. Renato Augusto e Malcom na bola, deve ser o Renato. Mandou lá para dentro. Houve um desvio, o Gil estava lá. O Gil levantou o pé, mas o jogador do Bahia estava abaixado. Agora o Corinthians tenta com o Felipe. Levou para o fundo, fez o cruzamento. No rebote não conseguiu botar lá dentro o Renato Augusto. Guilherme tira, o Bahia se safa. Bruno trabalhou bem com o Guilherme. Abriu o Chiesa, lá pela direita o Galhardo. O Guilherme demorou um pouco. Não sei se ele demorou, se ele não teve confiança, se ele não viu. Ele não viu. E é um passe difícil de ser feito, né? O jogador é que ele não tem o costume, às vezes, antes de receber a bola, já tentar saber a situação do jogo. Geralmente o meio-campo ele faz isso naturalmente. O lateral tem mais dificuldade. Mas era um lance de contra-ataque até fácil, né? Que você lança uma bola na frente e deixa disputar na velocidade. O grande segredo dos jogadores diferentes, dos
ótimos jogadores, aquela antevisão, né? Quando a bola está chegando, o cara já sabe o que vai fazer ou o que pode fazer. Pelo menos, até pela cor do uniforme, você já diferencia. E o movimento você sabe que tem um companheiro livre e que você pode arriscar um passe. Agora, o Galhardo resolveu ir para cima da marcação, foi tocado e o juiz marcou a falta. Falta do Ralf, e isso aí, é contato ou é falta? É falta. Ele faz a carga por trás, agarra o adversário, falta. Tá indo bem o Elmo. Falta que vai ser cobrada pelo time do Bahia aos 23 minutos da etapa inicial. 10 faltas cometidas no jogo. 4 do Bahia, 6 do Corinthians. 10 faltas em 24 minutos. É falta à beça. Essa torcida é a favor, né? O torcedor baiano ali concentrado, esperando uma jogada ofensiva do time que bota um jogador lá na posição de impedimento para ver se complica a defesa. Ele já desistiu, ficam todos na linha de entrada da grande área. Partiu a cobrança do Galhardo, bola direto para o Cássio que pega. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. E o time do Corinthians vai para o contra-ataque, lançamento para o Malcom, que joga para o gol! Malcom, gol do Corinthians! Que vacilo da defesa do Bahia! Que bola do Cássio! A bola do Cássio perfeita, jogou pro Malcom, o garoto só dá uma ajeitadinha no peito e encheu o pé pro fundo do gol. Ó, pode ser jogador de futebol americano ou pode ser meio armador se ele quiser. Que bolão! Malcom, camisa 21, faz o gol. Ele saiu do campo de defesa, então não tem impedimento. Velocidade do Malcom. Ótimo passe do Cássio, segundo gol do garoto, mas que bola, mas a bola do Cássio, o que o lateral esquerdo do Bahia não fez, ele fez. É claro que ele estava com a bola na mão, mas é um passe difícil, Kleber. Às vezes a gente brinca antes do treino com essa bola levantada e a gente erra muito. O goleiro sabe fazer mais isso, mas provavelmente é uma jogada também trabalhada de contra-ataque. O passe foi perfeito e a conclusão do Malcom também. Abre o placar o time do Corinthians com o Malcom. Quem vai a estádio de futebol, chega mais cedo e acompanha o aquecimento dos jogadores, já viu o goleiro, os goleiros, sempre eles vão muito antes para o campo e fazem todo tipo de treinamento. Cruzamento, tem o treinador de goleiro ali que vai batendo na bola, cruzamento, eles saem, reposição com a mão e muito reposição com os pés. Tanto jogando a bola das mãos para dar o chute ou com a bola no chão para fazer o passe. E antes, é a arma hoje. E antes o goleiro geralmente ele chutava para cima, aquela bola lenta. Agora os goleiros eles batem uma bola que é um lançamento, né? Eles tentam, foi o que ele fez, o Cássio foi perfeito. Para quem é mais antigo, como o Juninho, vai lembrar do seu Valdir Joaquim de Moraes, que foi goleiro do Palmeiras e começou praticamente essa carreira de treinador de goleiro. E os goleiros, a partir muito disso, passaram a dar essa bola lançada sem fazer aquela curva, sem ir lá para o alto e perder a velocidade. 1-0, grande passe do Cássio. Vem aí o time do Bahia tentando a resposta e ela vai para fora. O pessoal costuma fazer números, né? Assistência, passes para gol. Pô, vai entrar o Cássio aí, ó. Olha lá, dá uma olhada. E aí ele olhou, cumpriu os segundos, viu e mandou a bola. Olha como ela sai, ó. Fazendo a curva e caindo do jeito, né? Arrumou, nem foi com o peito. Um toquinho de cabeça e gol. 3 toques, né? O primeiro do Cássio, o Malcom ajeitou de cabeça e fez o gol depois, e um belíssimo gol. 1-0 para o Corinthians, quase 27 minutos na Fonte Nova em Salvador. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida, onde você estiver, pega bem. O arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Bom, se já era um clima pesado dentro do campo para os jogadores do Bahia, imagine agora. E além do mais, o Bahia vinha bem no jogo, começou bem, estava um pouco melhor que o Corinthians conseguia na marcação recuperar alguma bola, na criação sofria um pouco, tende a dominar um pouco mais as ações agora. Vem aí o Renato Augusto, chega ao ataque Fagner,
está pensando pelo lado do Corinthians, né? Deve ficar pensando se o Corinthians agora vai continuar marcando firme, saindo para o jogo, se recua demais, que é sempre uma preocupação do torcedor. A classificação do campeonato, claro que cada gol, cada mudança na pontuação, ela acaba refletindo diretamente. Começamos com Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Internacional entre os primeiros. Esse gol do Corinthians faz o Corinthians reassumir a 4ª posição com a mesma pontuação da equipe do Grêmio, 60 pontos. O Internacional está jogando com o Goiás, jogando em casa, e o jogo está 0-0. Inter e Goiás, Santos e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Sport, gol só em Flamengo e Coritiba, que está 1-0. Vem aí o Corinthians. Luciano recebeu do Petros, tentou a jogada, o Lucas conseguiu fazer o corte, gingou bem na frente do adversário e jogou a bola para o Galhardo trabalhar com o Rafael Miranda. Mas o Rafael não conseguiu fazer o Bahia ir à frente. Voltou no Tite, agora o Pará. Rafael. Galhardo se movimenta. Abriu lá na direita, Railan, bola para ele. O Petros chega, também o Fábio Santos. Boa movimentação, foi lá para a direita. Agora o Guilherme recebendo essa bola. Atento, bem o Gil para fazer o corte. Recebeu do Petros. Está com espaço para olhar, pensar, mas não tem muita condição de passe. Então lançou, esticou a bola. Aí o Renato Augusto ganhou do Lucas. O juiz vai dar falta de ataque, falta do Renato Augusto. Torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, participa aqui com a gente do Brasileirão, tá de olho na próxima temporada. Renovar com o Guerreiro deve ser prioridade do Corinthians para 2015. A Gisele de Olinda, Pernambuco, quer saber? Você conhece Pernambuco, Juninho? Muito. E Olinda também. E o Guerreiro tem que gastar um pouquinho Kleber, mais, eu acho que abrir cofre. O Corinthians já deveria ter... Vai lá, Deixa eu ver só essa jogada aqui. O Rafael Miranda bate, houve desvio, Cássio. Eu acho que o Corinthians já deveria ter antecipado essa situação, já que não conseguiu fazer um sacrifício muito grande na parte econômica. É arriscado. Agora também é super arriscado perder um jogador como o Guerreiro nessa situação. E o momento é dele pedir uma grana. E é uma posição carente, é uma posição difícil de se achar um jogador. Será que o Luciano está pronto para ser esse líder do ataque do Corinthians? Isso vai atrapalhar a ausência do Guerreiro. Então, talvez esquecer um pouquinho esse lado econômico, fazer uma proposta para que o Guerreiro fique um longo tempo a mais no Corinthians, ele abra mão de alguma coisa. Sedutora em outros aspectos. Exatamente, mas eu acho que deveria ser pensado com muito carinho a permanência do Guerreiro se o Corinthians almeja títulos no ano que vem. Guerreiro está com a seleção peruana. E lembrar que o Corinthians tem eleição em fevereiro, que pode ser, que é um problema que está vivendo o clube exatamente para renovar ou para não renovar com o Mano Menezes. A grande dificuldade dos times brasileiros é antecipar essa situação. Nós ainda não nos adaptamos a essa situação. Começar a temporada com tudo quase pronto. Não dá para esperar um jogador como o Guerreiro, porque agora ele vai ditar, ele vai praticamente ele que define a situação. Né? O time do Corinthians arrepia, joga a bola para frente, cai no pé do Luciano para tentar armar contra-ataque. Já o Andrei Campos certamente vai trazer outras informações. A situação do Guerreiro, o lado corintiano, o lado do atleta, e o time do Corinthians toca a bola. Pode ser agora, Andrei. O Guerreiro tem contrato até o meio do ano, mas a direção, obviamente, já começou conversas com o atacante. Essas conversas estão bem adiantadas. A diretoria espera anunciar a renovação em breve. Inclusive, os valores já foram acertados. O que está dependendo do ok final é apenas a forma de pagamento desses valores. Guerreiro que ainda não joga na próxima quarta-feira, porque na terça tem mais um jogo pela seleção peruana contra a seleção paraguaia. Não joga na quarta contra o Goiás. Lindo lance do Fagner, a bola entre as pernas do Bruno Paulista, ó. O que é pior, tomar chapéu ou tomar bola entre as pernas? Eu tomei uma caneta dessas. Incomoda, viu, uma caneta? É chato. Bem, aí o time do Corinthians tentando. Quem baixou já no seu celular, no seu tablet, o aplicativo da Globo, também participou dessa enquete aí sobre o Guerreiro. O que o Mano Menezes pensa? O Mano não sabe se vai ficar ou não no Corinthians. Mas lá no aplicativo, 82%. Claro, acham que o Corinthians tem que fazer tudo e mais um pouco para renovar com o Guerreiro. 18, eu imagino que esses 18
querem que o Guerreiro continue, se forem corintianos, mas não querem loucura. E o Andrei tocou num ponto. Por que essa preocupação se o contrato vai até o meio do ano? Ele vai jogar a Libertadores. Se o Corinthians se classificar, por exemplo, ele joga. Mas 6 meses antes de terminar o contrato, o jogador pode assinar com outro empregador. 1 de janeiro já está livre. Já está livre para assinar com alguém. E aí, depois de assinar, para descumprir é complicado. Uma opção do Corinthians também, Kleber, é fazer uma proposta de um contrato longo e com objetivos, como se faz Barcelona, Real Madrid. Você já oferece, claro, ele vai querer um bom salário, mas objetivos conquistados, gols marcados, artilharia, títulos. E isso é feito em todos os grandes clubes do mundo hoje. Aí a bola sobrou com o Fábio Santos, jogou boa bola para o Renato, se levar para o pé direito e bater é perigo, resolveu levar para o esquerdo, foi travado, Fábio ainda chegou, a defesa tirou com o Lucas, na sequência não deu domínio para o Petrus, o Bahia tirou, primeiro com o Rafael, a bola voltou para o Galhardo, sai lá na direita com o Railan, e o arremesso lateral é baiano. Sairão hoje os 2 finalistas que vão disputar o título da Dança dos Famosos 2014. No ritmo do passo doble. 3 duplas no passo doble. Elas se enfrentam daqui a pouquinho no Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Decisão indo para o título da Dança dos Famosos 2014. Vai para a cobrança de escanteio o Bahia com o Rafael Galhardo. Olhou para a área o Galhardo, cobrança aberta, toque de cabeça, bola para fora. Globo, a gente se liga em você. Itaú Empresas, para pequenos, médios e grandes feitos. 1-0 para o time do Corinthians. Ótimo lançamento do Cássio para o gol do Malcom. Vamos ver se ele está cheio de moral para fazer lançamento. A confiança é tudo. Jogou de novo no Malcom. Bruno consegue dominar pelo time do Bahia. O Bruno Henrique apertou o Bruno Paulista. A bola espirrou. Ficou com o Pará. Guilherme. O Fagner usou o corpo. Esse é o choque que o árbitro muitas vezes manda seguir. Como fez o Elmo Cunha. E agora sim a falta do Bruno com a bola rolando não pode, né? Você falou que o Bruno Paulista tem 18 anos apenas? 19 anos. 19 anos. Já mostra nesse primeiro tempo, já me chamou a atenção, Kleber. Toca muito rápido, um jogador que tem um bom porte físico, não está sentindo a pressão do jogo. E o Bahia esse ano perdeu um grande jogador, que foi o Talisca. Né? O Talisca que foi pro Benfica e está na seleção brasileira. Seleção brasileira, terça-feira em campo, terça à tarde, grande programa, Brasil e Áustria. Seleção brasileira só com vitórias pós-Copa do Mundo. Tem um jogo contra a Áustria. Vai jogar lá em Viena, na capital austríaca. E a Globo vai mostrar ao vivo. Quatro da tarde o jogo. Vem aí a cobrança do escanteio. Chegou o Ralf para fazer o corte. É escanteio de novo. O torcedor do Bahia naturalmente começa cedo a mostrar desespero em cada jogo. Segundo escanteio, vai para o terceiro agora o Galhardo. Da partida. Escanteio enjoado, né? Ele não bate de um jeito que vai dar para concluir a gol, mas dá trabalho para a defesa tirar. Agora vem um pouquinho mais alta. Conseguiu afastar o Gil. Luciano ligou com o Petrus. Boa bola para o Malcom. O contra-ataque do Corinthians pode ser muito bom. Bola do Malcom para o Petrus. Que passe espetacular para o Fagner. Ele recebeu, invadiu a área. Dá uma gingada na frente da marcação. O desvio foi feito pelo Fael. É escanteio. Que contra-ataque, hein? E 6 jogadores do Corinthians participando do contra-ataque, né? Ó. Em poucos segundos. Olha que bola do Petrus. Bonita, né? Que bolaça. Se o Fagner tivesse um pouquinho mais à frente, de repente ele vai para dentro. Já dominava a bola em direção ao gol. Ganha escanteio o time do Corinthians. Cobrado. O toque de cabeça do Gil. Apenas o tiro de meta.
torcedor do Corinthians vai curtindo mais o jogo, a vitória, o resultado importante que a equipe vem conquistando nesse instante, deixando o Corinthians entre os 4 primeiros colocados. Aí o Bahia. Dá uma gingada ali o Raylan. Rafael Miranda. De novo com o Raylan. Galhardo estava dentro da área. A defesa conseguiu fazer o corte. Ela vai voltar e aí o Tite está absoluto no lance. Jogando com o Guilherme. O Rafael toca de novo atrás. Ela volta no Tite. O Corinthians fechou os caminhos do Bahia. Inclusive o caminho que o Charles deve ter imaginado para fazer a jogada pela lateral. E o sinal aqui do Charles era exatamente mostrando a lateral. Ele quer uma jogada mais em progressão, jogar mais na frente, para usar a velocidade, para usar esses 2 jogadores que ele escalou de cada lado. Exatamente. A partir do momento que ele define uma formação, ele quer que se use os lados do campo. A tendência, talvez, é que ele mude o time no intervalo. Mas o Corinthians agora é melhor em campo. E o juiz deu uma falta. Essa foi sob protestos, Paulo César. Sob protesto, porque os 2 jogadores levantaram o pé, mas na interpretação do Elmo, o jogador do Corinthians entrou de sola. Por isso ele marcou jogo perigoso. O Bahia não ganha há 8 rodadas do campeonato. Quando ganhou do Flamengo por 2-1 na 25ª. 2 pontos só nos últimos 8 jogos, com 2 empates contra Fluminense e Atlético. E 3 derrotas seguidas, sem fazer gol, perdendo do Inter, do Palmeiras, do Goiás. Então o Bahia não vive, logicamente, uma boa fase. A situação não é mais complicada. E a expressão do Charles mostra exatamente a situação. O time foi eliminado na Copa Sul-Americana, vem de 8 rodadas sem vencer no campeonato. Não tá fácil, não. Globo, a gente se liga em você. Nova Skol Beat Senses. Totalmente inexplicável. Briga o Chiesa. Chega o Gil. Vai apertar o Guilherme. O relógio passa dos 40 minutos. Um gol do Malcom. 1-0 para a equipe do Corinthians contra o Bahia. Disputa a bola aqui o Pará, botou na frente, chegou com perigo, vai para a jogada, o Pará tenta o cruzamento, a bola desviou e foi para escanteio. Diga, Eduardo. Só para exemplificar esse clima que você falou, essa semana, além dos protestos, despedida a demissão do Edson Kleina, um torcedor mais exaltado, de forma irresponsável, jogou um rojão durante o treino, infelizmente não atingiu ninguém, mas para você ter a noção de como esse jogo representa para a equipe, para a torcida durante essa semana, só se falou sobre isso. Escanteio vai ser cobrado pelo Galhardo. O juiz está mandando esperar um pouquinho, vai corrigir lá aqueles puxões e empurrões e agarrões dentro da área. Agora sim, Galhardo bate, essa vem mais fechada, toca na trave, quase pinta gol olímpico na Fonte Nova na cobrança de escanteio do Galhardo. E o juiz vai dar toque de mão do Fábio Santos. O Fábio Santos está numa fase que a bola está batendo na mão dele. Ó que bola, ó. Já fez gol olímpico, Juninho? Kleber, nunca fiz um gol olímpico. Fiz gol de cabeça, que não era meu forte. Pé esquerdo, pé direito, fora da área, dentro. Que curva, hein? Mas de olímpico eu tentei algumas vezes, mas também não era fácil, não era muito a minha praia. Agora, o Fábio Santos tomou amarelo do juiz, mas deu quase vermelho. Aliás, está tomando vários cartões ali do Renato. O Ralf está reclamando. A reclamação é alguma coisa, eles estão apontando. Essa aí é a jogada, bateu no braço dele, né? Bateu no braço dele. Agora, a reclamação, eles estão apontando o outro lado. Deve ser a disputa ali no meio da área, ali, apesar que me pareceu uma disputa limpa. E essa falta tem que ser marcada, porque ele levanta o pé e a bola atingiu o braço esquerdo dele, que está aberto, um movimento não natural, ampliando o seu espaço. A falta foi bem marcada. Eu acho que ele está reclamando do cartão amarelo. Eu acho que foi falta. Não entendi o mano falando, eu acho que foi falta. Mas só marca a falta. Só não ficou claro se o amarelo foi pela falta ou pela reclamação, né? Vem aí a cobrança para o time do Bahia. O Galhardo já mostrou que leva perigo nas bolas paradas.
Olha o que tem de gente entre o Cássio e a marca do pênalti. Vem a cobrança, Cássio lá em cima, dá um soco na bola, o rebote ainda é do time do Bahia com o Guilherme. Tentou a jogada, no meio. É o último homem do Bahia, não pode perder o Gailã. Tocou no Galhardo, recebeu de volta. Cruzamento feito, bola desviada, sobrou no Chiesa, ajeitou pro Bruno, bateu de pé esquerdo. Cássio vai lá em cima. O torcedor dessa gostou. Dá uma animada. E o garoto, você viu, foi lá, chutou, o Cássio pegou, ele quer a torcida vibrando. Bela defesa do Cássio, hein? Não só é um bom lançador de bolas, como tem qualidade para ser goleiro. Não, o Cássio pega muito. Bela defesa. Vem a cobrança de escanteio. Agora há pouco o Galhardo meteu no travessão. Mais uma bola, menos fechada essa. Outro escanteio. E de escanteio em escanteio, o Bahia aperta e tenta nesse final de primeiro tempo o gol de empate. Onde fica o Tite, o zagueiro. Vamos até 49 no primeiro tempo. Teve aquela lesão do Cássio. Agora, sabe-se lá se algo houve ou não. Ó, o jogador do Corinthians, o Petros, caiu. Quem estava no lance era o Fael. O Gil já ameaçou ir para cima do Fael. Agora tem que expulsar. Agora o Mano acho que tem que expulsar. O Gil ficou muito revoltado. Bom, é bem verdade que o Fael disputou o braço para tudo quanto é lado. Acho que não pegou no rosto do Petros como o Petros está mostrando. Mas ambos não jogaram direito. Mas aquilo, na jogada anterior, você narrou que o Elmo foi lá chamar a atenção do agarra-agarra. Só que se ficar só na chamada de atenção não resolve, não coíbe. Então tem que agir com firmeza. Agora é o que? Amarelo, vermelho? Amarelo, por essa jogada amarelo. Não para o Fael. Amarelo para o Fael. Porque não, pelo menos a imagem não mostrou nenhum jogador empurrando, agarrando. Ele ficou nervoso com a marcação e não poderia ter agido daquela maneira. Mas acho que ele vai dar mais... Eu não sei se pro Gil... O tempo é meu. Olha o tempo é meu, parou o relógio, o tempo é meu, eu não tenho pressa. 40, amarelo, os dois se agarraram, disse o árbitro, e dá cartão amarelo para o Petros e também para o Fael. Ó, se agarraram é pouco, né? Cada feia. Vem para a cobrança de escanteio o time do Bahia. Mais uma vez com o Galhardo, outra bola fechada venenosa. Houve o desvio, o Fagner estava ali, ela fica viva ainda dentro da área. O Corinthians não conseguiu afastar, o Rafael não bateu bem. No rebote a dividida, o time do Bahia briga muito, tentou o Lucas, sobrou no Rafael, o Miranda. Daí a bola vai para o Bruno, o Rafael pega muito mal na bola. Globo, a gente se liga em você. Sandal, Cássio, né, mais leve, fácil de passar. Kleber. O Cássio foi naquela bola. Eu achei que o Fagner, que estava ali protegendo a primeira trave, foi ele que deu um soco na bola. Mas goleiro ali não pode ter dúvida. Tem que impor respeito e deixar para o zagueiro, nada disso. Cartão amarelo foi dado para o Petros agora há pouco, naquela disputa com o Fael. O time do Bahia tenta voltar. O arremesso lateral é baiano. Galhardo com o Bruno. Vai para cima o Bruno. Prendeu demais dessa vez. A jogada foi normal, mas o passe desta vez do Renato Augusto não foi para armar contra-ataque. Boa interceptação de Elmo, o árbitro. Até tentou escapar, coitado. Não sei porque que todo mundo pega no pé de juiz. Fael faz a jogada pela esquerda, tenta o cruzamento. Bola perigosa, Fábio Santos com o Cássio. Globo, a gente se liga em você. Sandal, mais leve, fácil de passar. O Elmo vai pagar o jantar hoje, hein? De quem, hein? Dos assistentes, porque sempre tem uma disputa ali. Quando a bola bate no juiz, a bola não é culpada. Ah, é? Exatamente. Vai pagar o jantar hoje o Elmo. Tem essa aposta aí? Vai lá bater em você. Pô, mas aí é injusto com o juiz, porque no bandeirinha não vai bater nunca. Seria equivalente a perder um pênalti, por exemplo. Exatamente. Mas aí tem aquela competição se o bandeirinha foi bem nos impedimentos.
É que quando o bandeirinha não vai bem no impedimento, Paulo, vocês acham que o juiz não quer jantar com o bandeirinha? Os caras perdem a fome. Vem aí o time do Corinthians com o Luciano. Joga a bola no Renato Augusto. Pode até bater no gol o Bruno Henrique. Foi o que ele tentou, mas jogou para fora. Você tinha chamado, Eduardo? Não, sou eu, Kleber. Boa. Só para informar sobre o Petros, foi o terceiro cartão dele, portanto ele não joga contra o Goiás na próxima quarta-feira. E quando subiu a placa dos 4 minutos, o Mano enlouqueceu, reclamou bastante, disse que 4 minutos foi demais. Mas teve a lesão do Cássio, né? Teve a lesão, o jogo ficou parado, apesar que não é normal, né, no futebol brasileiro esse tanto de acréscimo, mas hoje foi correto. Nas últimas rodadas eles têm dado mais do que o padrão 3. Vem aí o Chiesa, é escanteio de novo, conseguiu dar o bote o Fagner. O Bahia na sequência do campeonato, Bahia ainda tem Criciúma fora, Atlético do Paraná em casa, Grêmio em casa e Coritiba fora. São os 4 jogos que ainda faltam para a equipe do Bahia. 9º escanteio para a equipe baiana e todos eles batidos com perigo pelo Galhardo. Vem mais um, bola fechada e ela toca de novo no travessão. Mas acho que agora o juiz deu uma falta em cima do Cássio. Uma falta em cima do Cássio, vai em cima de... deslocou, né? O Tite que sempre espera lá dentro da pequena área, não pode fazer isso, né? Não pode. Ele foi direto no corpo do Cássio e a falta foi bem marcada. Essa não foi no travessão, não. O Cássio tem que se cobrir ali com o Galhardo. Corinthians tem o Goiás na próxima rodada, como disse o Andrei, fora de casa. Depois recebe o Grêmio, sai para jogar contra o Fluminense e termina o campeonato em casa contra o Criciúma. Quarta-feira tem Campeonato Brasileiro. Não jogam o São Paulo e o Internacional. O São Paulo tem o Nacional de Medellín. O Sport abre o placar. Atlético do Paraná 0, Sport 1. Diego Souza, aquele Diego Souza mesmo, marcou um gol da equipe do Sport. E aí uma falta contra a equipe do Bahia. E pelo jeito deixou dolorido o Petros. Aí vai se levantando o Petros e o time do Corinthians vai para a cobrança da falta. Aí o Wendel fez uma boa temporada pela Ponte Preta, Ponte que já está de volta, né? A Série A do campeonato. O Wendel entrou no lugar do Fábio Santos. Ponte Preta e Joinville já estão garantidos, estão brigando pelo título, na verdade, né? Joinville e Ponte Preta. O Joinville ganhou da Ponte, né, nessa última rodada. O Vasco está ali na parada para voltar. Aí tem Boa Esporte, Ceará, Santa Cruz, Ceará, Avaí. todo mundo brigando. A briga também é grande lá para saber, para completar o time dos 4 que sobem. Mais um caído, agora é o Fagner. O juiz não se emocionou muito com as dores do Fagner. Bruno Henrique tocou a bola no meio. Petros vai levando o Corinthians. Se ajeita ali o Luciano, chega, passa o Wendel. De novo com o Petros. Esse é o Ralf. Joga curto com o Bruno Henrique. Faz a sua barreira ali na marcação o time do Bahia, mas o Corinthians achou um bom espaço. O toque do Luciano, Malcom rolou. Renato Augusto chama o Fagner. Tem do lado o Bruno Henrique. Tem aberto o Renato. Mais à frente o Malcom. O torcedor do Corinthians deu uma chiada. Primeira impressão assim de que o Malcom deu uma forçada. Agora o juiz está pegando a falta do Bruno Henrique. O Mano, quando fala que ele gostaria que o Ralf e o Bruno Henrique ajudassem mais os laterais na marcação, é para liberar o Malcom, aquilo que eu falei no primeiro tempo, né? Senão o Malcom, ele tem que voltar para marcar e talvez ele não aguente o homem de puxar e de contra-ataque. Então ele deixa o Ralf e o Bruno Henrique mais atentos para ajudar de um lado agora o Wendel, que saiu o Fábio Santos, e do outro o Fagner, que apoiou pouco, né? Eles poderiam ter apoiado um pouco mais. E ele continua fazendo sinal ali, agora está gostando. Vamos ver, vamos tentar, vamos brincar, jogar mímica. Não pode abrir muito, alargar muito, usa a cabeça. Exatamente. Ponto na mímica. O Cruzeiro abre o placar em Santos. Ricardo Goulart, Santos 0, Cruzeiro 1.
Resultado do líder do campeonato fora de casa. É o melhor desempenho fora de casa. Vai fazendo... E como fica se o Cruzeiro ganhar o Brasileiro e o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil? Aí ficam... Como fica o cenário? Libertadores? A classificação. Se o Cruzeiro ganhar o Brasileiro e o Atlético ganhar a Copa do Brasil e o Atlético estiver entre os 4 primeiros, o 5º colocado sobe. E isso, claro, depende da classificação do São Paulo, da classificação do título eventual do São Paulo na Copa Sul-Americana. Vem aí o cruzamento. Mas o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro tem vaga direto lá na fase de grupos como vice-campeão brasileiro na Libertadores. E o futebol brasileiro só pode colocar, então, 5 representantes. No máximo. Esse ano não tem chance de 6. Só tem uma vaga a mais o país do clube campeão da Libertadores, seja o país que for. Um país que tem 2 vagas, quando tem o clube campeão, passa a ter 3. O Brasil e a Argentina, que tem 5 vagas. Argentina esse ano, né, vai ter 6. Foi falta. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com 5 minutos. Vai o Petros para a cobrança. O Rafael Miranda está brigando ali por um tantinho para frente ou para trás. Aí o Petros bateu curtinho para não dar discussão entre o Rafael Miranda e o árbitro. Ralf com o Wendel. Deu certo o drible do Wendel. Foi bonito o drible do Wendel. Boa movimentação pela esquerda. Renato Augusto lá na área. O Luciano. Era para ele a bola. Foi um pouco forte. Passou. Não chegou no Malcom porque o Pará não deixou. Aí errou na sequência o Petros. E o Ralf faz falta em cima do Galhardo. O San Lorenzo, da Argentina, é o atual campeão da Libertadores. Por isso os argentinos têm uma vaga a mais. E o Brasil terá 5. Vem aí Pará. Esticou a perna e fez um corte no momento exato. O Felipe tenta partir o time do Corinthians com Petros. Para o Renato Augusto. Se mexe bastante o Renato Augusto, hein? Caindo para os 2 lados de vez em quando. Entra pelo meio do ataque. De movimentação. Vai fazendo um jogo interessante. Ralf. Aí o Corinthians dá uma quebrada no ritmo. O Corinthians nesses primeiros 6 minutos não deu uma de acelerar não. Tá jogando com a bola no pé. Recebe Petros. Agora pelo meio o Renato. Tocou atrás com o Ralf. Mais atrás ainda com o Gil. O time do Bahia dá espaço para o Corinthians tocar a bola. O Corinthians aproveita. Malcom. Chegou marcando forte. Sem falta o Guilherme. Renato Augusto, lindo lance, hein? Deu uma toca bonita, sobrou a bola para o Luciano. Vem de trás Bruno Henrique, passa o Wendel. A bola do Bruno Henrique foi na dividida. Não foi boa. Não foi boa a bola. E o time do Bahia tenta, mas não consegue o contra-ataque. O Ralf dá uma bronca. Monstro no ataque. Ó, que jogada bonita, hein? Talvez se o Luciano não aparecesse, ele fosse mandar no gol. Ele ia chutar sim. O Luciano não entendeu a jogada. Everton marca o 2º do Flamengo. Flamengo 2, Coritiba 0. Coritiba está fora da zona do rebaixamento, mas o resultado mantém a ameaça em cima do Coritiba, o campeão brasileiro de 85. Cruzamento feito, bola para a pequena área. Esticada de braço ali do Cássio e ela ficou na mão esquerda dele. Agora não deu certo o lançamento. Era de novo para o Malcom. Tite no corte. Na bola Pará. Pertinho o Guilherme. Ele prefere o Tite. Olha o zagueiro. De ponta esquerda. Faz o cruzamento. Forte demais. E só o arremesso para a equipe paulista. O genérico do Batman. A Cachoeira do Suicídio. São algumas das atrações das videocassetadas. O quadro onde você ri de quem chora. Daqui a pouco no Domingão do Faustão, que tem hoje a definição dos 2 finalistas da Dança dos Famosos. Corinthians perde na saída de bola, o Bahia recupera. Rafael Miranda, abertura para o Galhardo. Cruzamento feito, houve um desvio. Bate para fora da grande área o Gil, protege o Galhardo, arremesso para o Bahia. Recebeu o Galhardo.
Não tinha impedimento do Galhardo, não, apesar da reclamação do Ralf. Recebe Petrus. Girou, tinha espaço para trabalhar a bola, conseguiu limpar o lance. Não quis esticar o Luciano. Começou no meio, com a dupla Ralf e Bruno Henrique. Abriu lá o Malcolm. O Fagner olha para ele, vê a movimentação do Renato Augusto. Mas o Corinthians não evoluiu na jogada. Se o Corinthians conseguir encaixar uma jogada com um pouco mais de velocidade, está tendo uma boa posse de bola, ele pode criar uma boa chance para fazer o segundo gol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, nesse Natal, faça alguém feliz. O Raylan toma o cartão amarelo. Logo que ele sofreu a falta, o Luciano já reclamou da chegada por trás do Raylan. O cartão foi bem aplicado porque ele sobe, deixou o braço. Olha só por essa imagem, como ele atingiu com o braço a cabeça do Luciano. Bem aplicado o cartão. Raylan e Fael do Bahia, o Fábio Santos que saiu no intervalo para a entrada do Wendel e Petrus do Corinthians, os jogadores que receberam o cartão amarelo. Vem a cobrança para a equipe corintiana. O Wendel na bola. Volta para o time do Bahia, Galhardo. São 10 minutos. Bahia ainda não se achou nesse segundo tempo. Tentou a jogada o Renato Augusto. Não foi para o lance o Luciano, porque ficou na dúvida se estava impedido ou não. Aí a posição do Renato é boa, bateu para dentro da área, conseguiu afastar. Lucas Fonseca jogou a bola para longe. Vai comemorando até esse instante uma vitória importantíssima a torcida do Corinthians. Domina o Luciano, que bolão pro Bruno Henrique, botou na frente, cruzamento, exagerou na força. Talvez no chão essa bola fosse a opção melhor para o Malcolm. Mas o Corinthians insiste, vai controlando o segundo tempo. Ralf. Abriu bem, Malcolm. Tá no mano ali com o Raylan. Pode partir para cima, levou para o fundo, bateu cruzado para dentro da área. Lucas Fonseca desvia, escanteio para o time corintiano. Fica mais quieta a torcida do Bahia, percebe a dificuldade que o time está enfrentando nesses quase 12 minutos de segundo tempo. Bateu o escanteio, Malcolm. A cobrança foi curta, facilitou o corte do Chiesa, na sequência a falta. Vamos ver o gol do Ricardo Goulart, o gol que abriu o placar na Vila Belmiro. Santos 0, Cruzeiro 1, segundo tempo. O líder do campeonato marca. Ó a arrancada. Fez a tabela e marcou o gol. Tabela com o William e o gol do Ricardo Goulart. Santos 0, Cruzeiro 1 na Vila. Já já tem o segundo gol do Flamengo, marcado pelo Everton. O Flamengo vai vencendo o Coritiba por 2-0. Bahia no ataque, Galhardo. Cruzamento para a área, bola venenosa. Passou pelo Pará, passou pelo Fagner. Reaproveita o Guilherme, outro cruzamento para a área. Dessa vez o Felipe não dá chance para a conclusão. Domina outra vez. Não domina mais o time do Corinthians. A bola foi para fora. Aí o autor do gol corintiano, Malcolm, no primeiro tempo marcou. Aí o Tite pro arremesso lateral. Vem buscar o Guilherme. Marcação do Bruno Henrique em cima dele. Os dois se enroscaram. A bola não saiu. Ficou em jogo. Sem entendimento de falta do árbitro. O passe foi bom do Petrus, Renato Augusto, de novo o Petrus, ele dá uma seguradinha, o Wendel passa com tudo, ele segurou, mas resolveu levar por dentro. Luciano, outra vez o Renato, e aí o passe não saiu. O Corinthians está ficando com a bola,
talvez precise de um pouco mais de objetividade quando ataca, porque o Bahia não se achou ainda, Juninho. O Corinthians tem tudo para dominar o jogo, mas o setor de criação eu acho que é o grande problema, o que o Corinthians precisa se reforçar para o ano que vem. Ele tem bons jogadores, mas não é um time que cria muitas oportunidades, é um time que é bem difícil de jogar contra ele, que tem muita marcação, movimentação, mas nessa última parte do campo está bem dividido a posse, 50% para cada lado, mas a partir dos 20 metros finais o Corinthians tem um pouco de dificuldade para criar as jogadas. Você vê que já errou alguns passes nesses últimos lances, apesar de estar dominando o segundo tempo, o tempo de posse de bola está igual, mas está errando alguns passes na hora do e na hora do passe para criar a real chance de gol. Exatamente. Agora o Bahia tenta responder com o Chiesa, passe esticado para ele, voltou a bola, Galhardo antes, o Wendel. O Corinthians já se ligou, não pode dar mole pro Galhardo porque ele bate firme. Railan. Bahia vai fazer, pelo jeito, 2 alterações. Olha, o Galhardo recebeu em boa condição, fez o cruzamento, bola perigosa. O desvio foi feito e a defesa do Cássio chegou a dar um susto no torcedor, mas não veio com muita força. A bola desviada no Fagner. Olha outro bom passe do Cássio aí, ó. Jogou a bola no Luciano, disputou com o Fael. O juiz marca a falta do Fael em cima do Luciano. O Charles chamou o Henrique, número 19, o atacante Henrique. Também o Rômulo, o garoto da base, estreando agora no Bahia. Estava jogando pelo Sub-20, pela Taça Estátua daqui. Foi chamado essa semana, treinou junto com os profissionais. Está aí, Rômulo e Henrique. O Henrique é aquele que começou no São Paulo, né? Passou pelo Botafogo. Bruno Paulista, outro revelado aí pelo time do Bahia. Recebe lá pela esquerda o Pará, traz por dentro, o Galhardo se apresenta dentro da área aqui pelo lado direito com algum espaço, mas o Pará resolveu bater direto pro gol. Vamos ver o gol do Flamengo, o gol do Everton, enquanto as alterações serão feitas. O gol do Everton foi o gol nesse segundo tempo que aumentou a vantagem do Flamengo. Olha como ele se coloca aqui no meio e bate firme. 1-0. E o Chicão perdeu um pênalti na sequência, defendido pelo goleiro, pelo Vanderlei. E o Curitiba acaba de fazer o primeiro gol. O Flamengo perdeu um pênalti e o Curitiba fez o primeiro gol com o Joel, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Um eu vi ali que saiu foi o Rafael Miranda, Eduardo. E o outro foi o Pará, justamente na lateral esquerda, que o Charles reclamava, falava com a gente que não estava dando certo no primeiro tempo. Saíram Pará e Rafael Miranda. Vem aí o time do Bahia com perigo. Galhardo bateu para fora. Então Rômulo, número 33, no lugar do Pará, número 40. E o Henrique com a camisa 19 no lugar do Rafael Miranda. Rômulo, 33. No lugar do Pará, número 40, e o Henrique, número 19, no lugar do Rafael Miranda. Aí estão as duas substituições feitas pelo técnico Charles. Ele dá uma mexida no jeito de jogar, basicamente, né, Juninho? Agora é um lateral só por aquele lado e um outro centroavante. Ele coloca mais um atacante, não dá para pensar também. Ele faz certo, tá perdendo de 1-0. Claro. Até o empate não é um bom resultado para o Bahia, não é péssimo. Ele marca pelo menos um ponto se ele conseguir. Mas ele tem que arriscar, não dá para esperar muito. O jogador vai ter 30 minutos para tentar mudar a situação de jogo. Aí perdeu o lance o Guilherme, ganhou o Malcolm, joga na esquerda, Luciano vai arriscar o chute, levou para o pé direito, aí já não é mais para chutar, vem de trás o Petros, o Bruno Henrique pode até bater, preferiu mais, o passe lateral, Renato Augusto encheu o pé para dentro da área, Tite afasta, volta no Renato. Agora foi Fael a travar a jogada do Renato. Esse tipo de jogada vai deixando o torcedor do Corinthians, eu imagino, inquieto na poltrona. Mas por que o Bruno não chutou? Por que ninguém chuta do gol? O Manda de vez em quando falou, se não chutar no gol, não faz gol. É fácil, se não chutar, não faz mesmo. Às vezes a gente tem a chance de chutar realmente, mas você quer tanto gol que você prefere deixar o companheiro numa situação melhor. Não que o jogador tenha medo de chutar. Quer dizer, alguns têm, né? Mas ele vê o outro mais bem colocado, né? E quer facilitar a ação. Olha aí, ó. Petros roubou bem a bola, tomou do Railan, rolou no Luciano, agora bateu! E o Marcelo Lomba segura firme. Isso o Corinthians faz bem, Kleber. É agredir assim que perde a bola. E aí ele conseguiu criar.
time do Bahia sai para o jogo, 18 minutos, fez 2 alterações aos 17, o técnico Charles, deixa o time com 2 atacantes, tentando o gol de empate, a bola chega no Henrique, um dos que entraram na equipe, ele tentou o chute, foi travado, voltou para ele. Raylan com o Galhardo, olhou para a área, fez o cruzamento, a chance do Henrique. O Henrique jogou de peito essa bola. Sabe aquela bola que ela não vem alta o suficiente para o cara cabecear, mas ele achou que ia cabecear. Depois que deitou, aí não tinha outro jeito. Aí acho que se eu não vi errado, ele meteu o peito na bola. E foi o peito, Cleber. E estava impedido, né, Paulo? Estava impedido, estava à frente. Ele deu até uma olhadinha pro Bandeira ali. Ele sentiu antes, né, Paulo? A hora que ele olha pro Bandeira, acho que ele percebeu. Ele já dá aquela olhada assim, vou esperar para ver se o Bandeira marca ou não. É, o time do Bahia tomando bola. O Corinthians vai conseguindo vitória importante. O Bahia tenta o gol de empate. O jogo vai para 20 minutos. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Subiram o Lucas Fonseca e o Luciano. Se o juiz quisesse, podia ter marcado uma falta no enrosco ali do Luciano com o Lucas. O time do Bahia levou vantagem. Fael faz a abertura para o lado esquerdo. Passa para o campo de ataque o Guilherme. O Bruno Paulista está ao lado dele. Canhotinho Bruno Paulista faz a função ali de dupla pela esquerda agora com o Guilherme. Recebeu a bola o Rômulo. De novo o Bruno. Cruzamento para a área. Bola venenosa. Felipe tira. Bruno Henrique tenta escapar. Bola com o Malcom. Deixa um pouco mais limpa a jogada com o Petros. Mas deu tempo já do time do Bahia voltar e se armar. O Malcom e o Luciano começaram a diminuir um pouco o ritmo, né? Então o time sente, porque são jogadores que jogam no ataque. O Renato Augusto, como você falou, se movimenta muito, mas o Luciano e o Malcom têm que ajudar um pouco mais ele nessa parte do campo. Onde está o Luciano? Aberto pela esquerda. Com o Petros. Aí o Corinthians vai segurando a bola. Bruno Henrique. E chegou com boa situação para o Fagner. Movimentação de novo do Renato. Vai para o fundo, fez o cruzamento, bateu forte demais na bola. Vamos ver o gol do Joel, que diminuiu o placar, que é favorável ao Flamengo no Maracanã. O Flamengo vencia por 2-0. E aí a jogada, ó, chega no Joel, ele dominou e bateu firme. E dá uma olhada nessa novidade aí, ó. Ó, gira por todo o estádio, você vai ver. Quem estava na arquibancada viu assim, quem estava atrás do gol viu dessa maneira. E lá do outro lado foi desse jeito que você pôde ver. Essa é a câmera 360 graus, novidade do futebol da Globo, para você ter mais ainda detalhes e detalhes de cada lance, de cada partida. Ainda bem que eu parei, porque quando perder um gol agora não vai dar para justificar não, hein, Cleber? Por todos os anos. Eu peguei, a grama estava... Será que você pegou assim? Em 360 graus, a grama tá lisinha, Juninho. Mas é muito bacana essa imagem. Ver um gol também assim é muito bacana. E ver como é difícil um chute cruzado pro goleiro, né? É porque você tem a perspectiva do cara que chuta, de quem está assistindo, do goleiro, quem está lá do outro lado, num mesmo giro, nesses 360 graus. E o William Barbie vem aí. O Charles, o segundo tempo vai chegando à sua metade e o Charles, técnico do Bahia, vai tentando. Quase complicou a vida agora o Bruno. O Tite conseguiu salvar, mas o Corinthians pega a sobra. Kleber. Vem aí o Bruno Henrique, tocou para o Renato, lá na direita o Fagner. Outra vez o Bruno Henrique. Recebeu o Petros, movimentação do Luciano, passa o Wendel. Não chegou cruzando, resolveu parar e não cruzou. Passou a bola para o Renato. Aí teve dificuldade para escapar da marcação do Rômulo, acabou perdendo a bola. Vai tentar, o Raylan não protegeu porque ela não sairia para a linha de... Deve tirar o Raylan ou o Galhardo, né? Vai fazer a alteração. Exatamente, o Galhardo. Saiu o Galhardo. Galhardo 42 e entra o William Barbie 38. Pelo jogo, né? O Galhardo
Estava indo bem. Agora, o Eduardo já falou, ele ficou 8 meses. Não, fez um bom jogo para quem estava 8 meses, bateu todas as bolas de bola parada, bateu muito bem. E aí entra o Barbio, que é um jogador da posição, né? É um jogador que joga no lado do campo, já teve no Bahia no ano passado, fez um belo brasileiro, tem muita força, muita velocidade e vai jogar em cima do Wendel até o fim. As 3 substituições foram feitas, portanto, pelo Charles, técnico do Bahia. Rômulo no lugar do Pará, Henrique no lugar do Rafael Miranda e agora o William Barbio no lugar do Galhardo. O Mano, só uma. O Wendel no lugar do Fábio Santos. O jogo tem 24 minutos e o juiz está parando. Bola para a equipe do Bahia. 2 sucessos em um único ano. Essa é a façanha do novo astro da música sertaneja, Lucas Luco, que vai estar daqui a pouquinho com o Faustão no Domingão. E tem hoje os 2 finalistas que vão disputar o título da Dança dos Famosos. Segurou a bola Rômulo no meio, com o Fael. Lá na esquerda, Guilherme. É o Bahia partindo para o campo de ataque. 1-0 para o Corinthians. Gol no primeiro tempo do Malcom. Lucas Fonseca. Tem que correr atrás. E para trás, o Railan. O Barbio faz a primeira jogada dele. Cruzamento, bola perigosa! Gol! Chiesa! Gol do Bahia! Primeiro lance do William Barbio para encher de alegria o coração do técnico. A vibração do Chiesa, que tem presença de área. Recebeu, se mexeu, bateu de primeira, indefensável, bola lá para o fundo do gol. Chiesa, camisa 9, o artilheiro do Bahia marca mais um. A bola lançada pelo Barbio, meteu na gaveta. 1-1 e a posição do Chiesa e Paulo César, que marca o 6º gol dele no Brasileirão. Posição legal. O zagueiro Felipe dava condição. Ele estava na mesma linha no momento que o William cruzou a bola. E eu falava que eu estava para te perguntar o seguinte, Juninho, para te perguntar não, para imaginar como é que é a angústia do torcedor do Bahia que está perdendo o jogo, que está tentando sair do rebaixamento, mas como também devia estar apertado o coração corintiano, porque o time tocava, não chutava, a chance de gol não nascia. E uma bola dessa você corre o risco a cada ataque do adversário. Exatamente, e com as mudanças que foram feitas, era natural que o Bahia atacasse mais. Vai lá, Cláudio. Atacasse mais o Corinthians. A primeira jogada do William Barbio, ele vai cruzar a bola. Agora, o garoto Felipe, que é muito bom, ele marca errado. Ou ele sai um pouco antes do cruzamento para deixar impedido, ou então ele passa à frente. Ele ficou numa posição que era difícil para ele defender. Não chegava na bola. E aí o Chiesa usa o corpo, ele não vê a bola, quando ele se atira já é tarde. O gol foi bonito, uma jogada bem feita. O Barbio fez o cruzamento como se fosse um passe, mas era um gol evitável. E deu uma levantada no torcedor do Bahia na Fonte Nova, 1-1. Tudo igual, você já viu ali no placar, se você reparou, o resultado tira o Corinthians do grupo dos 4 primeiros. Ó, tá em 19º Bahia, não melhora em nada, e o Corinthians cai para a 5ª posição. Tem tiro de meta o time do Bahia. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida, onde você estiver, pega bem. Para quem tinha um jogo bem dominado, caso do Corinthians, tudo começa outra vez, né? E já com 27 minutos. E o Bahia que se empolga. Olha o William Barbio. Recebeu na direita, fez o cruzamento, bateu forte demais na bola. Essa foi direto para a linha de fundo. É aquele negócio de sorria, você está na Bahia, né? Festa, você está na Bahia, é por causa disso. Ele tá respirando com dificuldade, ele está quase lá bufando, mas ele não deixa de ter as cores do Bahia. Vem aí de novo o time da casa. Bruno. Foi falta. É o garoto que é a torcida mais presente ainda. E do outro lado, você já percebe uma insatisfação, uma bronca. O time do Bahia tenta com o Fael, com o Henrique, também conhecido como o Henrique, faz o jogo lá pela esquerda, o cruzamento, o Ralf tirou.
Aí o Tite com o Lucas. Mudou o clima da Fonte Nova. Se manda Lucas. Cruzamento lá para a área, Felipe no corte. Desde a 28ª rodada que o Corinthians não perde. Paulão, o zagueiro, abre o placar para o Internacional contra o Goiás. Não é um bom resultado para o torcedor do Corinthians, para o Corinthians. Além do empate do Bahia, o gol do Inter. E agora uma jogada perigosa, uma solada em cima do Renato. O juiz marcou. Não precisa nem ter confusão, ele já marcou a falta. Deixa eu mostrar. Se a gente tem o gol do Sport para ver, o do Internacional. Vamos ver o gol do Internacional. Foi um golaço, Juninho. Dá uma olhada. Você que é um analista de gols bonitos. Cobrança de escanteio do D'Alessandro. Paulão, o zagueiro. Que é isso, hein? Levantou e foi. Verdadeira bicicleta. Isso é uma bicicleta. De verdade. Ele levantou assim. Merece placa, hein, Clemente? Estou acostumado com esse jogo. Paulão de bicicleta. E a bicicleta limpa, né? Sem jogada perigosa. Flamengo amplia. 3 para o Flamengo, 1 para o Coritiba. Segue o jogo, tudo normal. Agora falta. Vamos ver o gol do Flamengo. Nixon fez o terceiro. Coritiba deu uma encostada. Aí o Nixon, que criou o lance do primeiro gol, faz esse terceiro, dominando e marcando. Estou devendo só o gol do Sport, né? O do Diego Souza, o Sport que está ganhando em Curitiba, hein? Resultado importantíssimo para o Sport, ótimo resultado para o Sport, ganhando do Atlético em Curitiba. Daqui a pouco o gol do Diego. Aí o Luciano começa a jogada, gira, não evolui, o Wendel perde. E o time do Corinthians tem arremesso. Se até agora há pouco o Bahia jogava pesado, jogava com dificuldade, o Corinthians agora precisa se recuperar, porque toma um gol com um jogo dominado, isso também tem um efeito, né, dentro do campo. E o mérito do Charles de ter arriscado, ter feito a substituição logo praticamente no início do segundo tempo, colocado atacantes, tirou os laterais que jogavam mais como alas, mas na marcação, né, como meio-campos ofensivos, e arriscou buscar a vitória, conseguiu empatar até agora, mas o Corinthians mais uma vez peca nesse passe final. Vamos ver o gol do Sport, o gol do Diego, para completar aí os gols que vão saindo na rodada. Tá aí o gol do Diego, o Sport jogando com esse uniforme que ele tem usado bastante, em cor de laranja, né? Ó, o Diego vai pegar o rebote, um belo voleio. O Flamengo está ganhando de 3-1 do Coritiba, o Internacional, olha a bola ainda em jogo, Internacional de 1-0 do Goiás, o Cruzeiro de 1-0 do Santos e o Sport vencendo por 1-0 o Atlético. Danilo vem aí. Conversa com o Mano Menezes. Danilo será a segunda substituição do Corinthians com quase 32 minutos. Bola lançada para a esquerda. Vem em boa condição o Bruno Henrique. Espera lá no meio o Luciano. Se adiantou, ficou impedido. O Bruno tocou para o Malcom. Arrumou para bater para o gol. Falando em Malcom, Juninho, você está vendo aí o garoto corintiano e o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, quer saber se ele já está mostrando que pode ser titular do Corinthians, o Ricardo de São Paulo, capital. Eu acho que, Ricardo, ele está mostrando que tem condição de jogar no Corinthians e tem tudo para fazer uma bela carreira e jogar por muito tempo. Agora, já ser titular nesse momento do Corinthians, eu acho que não. Jogar jogos em sequência, eu acho que ele não está pronto. É um jovem, 18 anos, tem muita coisa pela frente. Mas contar com um jogador jovem, talentoso como esse, até porque é arriscado, Kleber. Você dar a camisa e dizer, agora você é titular do Corinthians. Então tem que ter calma e saber o momento certo de usar esse tipo de jogador. E aos poucos ele vai mostrando realmente se já é titular ou não. E o Danilo já está em campo no lugar do Petros. E daqui a pouco Gustavo vai entrar na vaga do Luciano. Gustavo, garoto de 18 anos, com a camisa 18 no lugar do 17. Agora está entrando em campo Gustavo. Gustavo, número 18. Com a camisa 17 no lugar 17. do 18, Luciano. Que é o Gustavo, que alguns chamam de Gustavo Tocantins, né? Atacante. Vem aí a cobrança do escanteio. Gustavo, portanto, com a número 17, entrou no time do Corinthians. A primeira do Danilo. Bola não saiu não, tá valendo. O Wendel arriscou o chute e mandou para fora.
também no aplicativo da Globo, que tem lances por vários ângulos, enquetes, pesquisas, 67% acham que ele já está com bola para ser titular do Corinthians, o Malcom. Vai fazer 18 anos em fevereiro, garoto. E o Mano tem escalado até bastante o Malcom. O Gustavo entrou no lugar do Luciano. A terceira substituição também no time do Corinthians. Que continua oscilando muito, né? O Luciano tem talento, mas continua tendo essa dificuldade de ser regular, de manter um nível de atuações que o time do Corinthians pretende e espera dele. O cruzamento foi feito pelo Raylan, a bola voltou, tentou brigar por ela. O Gustavo Juiz está marcando falta para a equipe do Corinthians. O Guerreiro é o artilheiro da equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com 10 gols dos 42 que o Corinthians marcou, 10 do Guerreiro, 6 do Luciano, que na temporada é o principal goleador da equipe do Corinthians. Bola dentro da área, Fael. O Fael errou. Eu acho que o Fael errou. Mas o erro do Fael driblou o ataque do Corinthians. O Curitiba diminui de novo no Maracanã. 3 para o Flamengo, 2 para o Curitiba. Em Salvador, vai para o campo de ataque o time do Bahia com o William Barbio. Passou Raylan. Barbio segurou uma eternidade. E deu certo? Não deu, não. Estava impedido. Ele demorou muito, né? Deixou o companheiro em impedimento. Globo, a gente se liga em você. Itaú Empresas, para pequenos, médios e grandes feitos. E estava impedido mesmo, né? Impedido. O Barbio demorou bastante. No momento que ele chutou, o seu companheiro já estava à frente. Vem partir para o campo de ataque o time do Corinthians. Vê onde está o Danilo, quase como centroavante. A bola do Malcom de novo não passa pela marcação. O Corinthians tenta recuperar o controle do jogo, criar oportunidade para o segundo gol. O Bahia vai se segurando. É o que o Juninho falou, o empate para o Bahia não é matematicamente um super resultado, longe disso. Circunstâncias deixaram o torcedor mais animado. O cruzamento do Wendel tira o Lucas. Vai partir o William Barbio. O torcedor percebia, né, Cleber, que o Corinthians dominava o jogo e poderia fazer o segundo, mas por ter dificuldade na criação, acabou com as mudanças, o Bahia melhorando e aproveitou e empatou. Aí a jogada disputada pelo Fagner conseguiu ganhar o lance do Henrique. Luciano tem 15 gols no ano, é o artilheiro do Corinthians na temporada com 15 gols. O Guerreiro tem 14, mas vira aquela marca, né? Quando ele sai do banco ele faz o gol, quando ele começa o jogo nem sempre. Vem aí o Barbio. Faz a jogada Barbio. Tocou. Recebeu uma bola esticada. Ele entrou participando do jogo, o Barbio. Bahia mandando bola nele. Recebe no meio-campo o Gustavo. Faz o passe para o Fagner. Ele dá aquela olhada. Bem na esquerda está o Danilo. Vem de trás o Ralf. Olhou outra vez para o Danilo, que tem espaço, tem liberdade. Se ele segurar um pouquinho, o Wendel chega. Preferiu jogar no meio. Boa bola para o Malcom. Tentou arrumar de novo com o Danilo. Outra vez o Wendel passa. Agora é a opção. Recebeu, fez o cruzamento. Corte feito. Escanteio não. O Wendel não quis o escanteio. Preferiu continuar com a bola. 37 minutos. Tudo igual na Fonte Nova. Malcom para o Corinthians no primeiro tempo. Chiesa para o Bahia no segundo tempo. O Danilo vai segurando até sofrer a falta. Globo, a gente se liga em você. Nova Skol Beat Senses, totalmente inexplicável. Dá para medir peso a essa altura da bola para um time e para o outro? Não? Tá pesada igual para os dois ou o Corinthians sentiu muito? Você quer dizer na necessidade do resultado, né? E no que rolou no jogo e como ficou o jogo, sabe? O Bahia se empolgou, olha aí o cruzamento feito, o Bahia se empolgou de tal maneira e o Corinthians parece ter sentido o gol. O Corinthians diminuiu muito o ritmo, né? É final de temporada também, Kleber. É uma equipe que jogou o ano inteiro para ganhar o máximo número de jogos possíveis. São vários desfalques,
vários jovens jogadores, então não conseguiu manter o ritmo, caiu muito agora nesses últimos 10 minutos e talvez o time esteja pensando que esse ponto, ganhando os próximos jogos, ele permita o Corinthians de ficar no G4. Falta para a equipe do Bahia, movimentação feita. O Juninho chegou a falar no começo da transmissão do Anderson Talisca, né, que está no Benfica e era do Bahia. 8 gols, ele ainda é o artilheiro do Bahia na temporada. O Chiesa chegou hoje a 6 e empatou com o Fael. Os dois têm 6 gols. São os goleadores do atual elenco. Vem aí o time do Corinthians. Gustavo para o Danilo. Vai para cima da marcação do Lucas. Trouxe para o pé direito. O grande cruzamento, toque de cabeça para o gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! O garoto começa a jogada, o Gustavo, o experiente, eficiente, competentíssimo Danilo, deu a bola pro Renato Augusto tocar de cabeça e ele começou a jogada no meio campo, o Danilo, para receber, trazer para o pé direito. E depois do gol, entre extenuado, emocionado, aliviado, Renato Augusto comemora com a torcida do Corinthians. Gol do camisa 8, bola para o fundo do gol. O Corinthians de novo na frente. Foi buscar um gol que imagino muitos corintianos mesmo deviam estar mais bravos do que satisfeitos. Kleber, você falou tudo. Tem jogador que não tem o valor merecido. Ele se chama Danilo. Ele começa a jogada antes do meio campo, segue, faz uma jogada de fundo, traz para o pé direito, que não é a boa dele, levanta a cabeça e faz um passe. Ele vê do outro lado, que é um cruzamento difícil porque ele está marcado, mas ele faz um cruzamento com uma boa velocidade, um belíssimo passe, e o Renato Augusto conclui muito bem, pegando o contrapé, né? Porque quando sai o cruzamento, o Lomba ele acompanha um pouco a jogada, não tem culpa nenhuma. E quando a gente menos esperava, o Corinthians agora faz 2-1 e é um excelente resultado, mas graças à entrada do Danilo. Pois é, mostrou força, mostrou elenco, mostrou a percepção do treinador que agora era a hora do fulano, e o fulano é o Danilo que faz o gol. Faz a jogada do gol do Renato, o primeiro gol do Renato Augusto. Esse acho que era um outro motivo do alívio do Renato. Primeiro gol dele no campeonato. Agora o Corinthians perde uma bola na saída, ficou no chão depois de perder o corintiano e ficou em posição de impedimento o Anderson Talisca. Já Fausto Silva tem a decisão de quem vai para a final, dançando passo doble na dança dos famosos. Tem Lucas Luca. Tem as videocassetadas daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você. Sandal, mais leve, fácil de passar. Mudam de novo as cores da festa em Salvador. O Corinthians fez o gol no primeiro tempo, controlou a partida, veio o empate tricolor. Agora o torcedor baiano fica muito preocupado. Já está, né? Aumenta a preocupação com a campanha do time. E a festa volta a ser branco e preto. Com o gol do Renato Augusto. E agora tem uma boa possibilidade. Tentou botar na frente o Gustavo. Chegou a marcação do Lucas para fazer o corte. Terminou o Atlético do Paraná 0, Sport 1. Resultado importantíssimo do Sport contra o Atlético, na casa do Atlético em Curitiba. O Bahia não desiste, vai para cima, tentou a jogada Guilherme, o cruzamento foi para a entrada da área e 3 jogadores do Bahia estavam quase na pequena área. 42 minutos. Vem aí Danilo. Aí vem de novo Danilo. Vai prendendo bola o time do Corinthians, tocando. De novo começa a tocar a bola, a prender o jogo. Claro que agora, né, faltando 3 minutos. Vamos ver o gol do Joel. O gol número 2 do Curitiba. Cheio de gols o jogo do Maracanã. Mais um do camaronês Joel. 3 para o Flamengo, 2 para o Curitiba. É o resultado do Maracanã. Terminou agora o jogo. Terminou Flamengo 3, Curitiba 2.
Terminou Atlético do Paraná 0, Sport 1. Termina nesse instante Internacional 1, Goiás 0. Resultado apertado, mas para o torcedor do Internacional também respirar aliviado. Mas com gol daquele. Com gol daquele. E termina agora Santos 0, Cruzeiro 1. Esse resultado faz o campeonato ficar mais azul ainda. Porque o Cruzeiro abre mais 3 pontos, faz 7 de novo em relação ao São Paulo. O São Paulo joga, mas o São Paulo vai jogar com o Palmeiras e vai ficar de toda maneira com uma partida a mais. Olha o Danilo, prendeu, era pro Gustavo a jogada. O time do Bahia tenta, 44 minutos chegando. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão, depois tem as atrações do Fantástico para você. Aqui os momentos finais do jogo. O time do Bahia tenta não demonstrar pressa, desespero, tocar a bola na boa para ver se ainda chega ao gol de empate. Bárbio viu a subida do Raylan. Ele fez o cruzamento, bola pelo chão. Dessa vez o Ralf fechou, não deixou passar, dá bronca em todo mundo. Não quer essa liberdade que o Bahia teve para criar a jogada. Raylan para cima da marcação. Fica ali pronto para dar o bote o Wendel. Veio junto também para ajudar o Renato Augusto. Malcom e Renato Augusto para o Corinthians. Chiesa para o Bahia. Vem aí o Bahia com o William Barbie. O William Barbie chamou essa falta, né, Paulo César? E ela foi. Foi atendido o chamado. Chamou a falta. Ele deu uma reduzida ali na passada. Esperou, recebeu o contato e foi ao som. Hoje tem a despedida em grande estilo do Bem Sertanejo, do Michel Teló no Fantástico. Tem o segundo episódio de Eu Que Amo Tanto. Suzana Vieira no papel de uma viúva que perde a cabeça por um homem mais novo. Tudo isso e mais, muito mais no Fantástico, logo depois do Faustão. ...34 faltas no jogo. Número alto, né? Jogo pegado, decisivo. Muito difícil de apitar, mas o Elmo tá indo bem. Muitas faltas. 45 passados. Vem aí a cobrança. Ninguém desviou. O Corinthians tirou. O jogo vai até 49 minutos. Tem mais 4 minutos. Ih, vai pagar o almoço de amanhã também. Com direito a cafezinho e sobremesa. Um cafezinho e sobremesa. Vem o time do Bahia. Paulo César, para quem não ouviu no primeiro tempo, diz que quando a bola bate no juiz, o árbitro tem que pagar a refeição para os bandeirinhas. Bateu 2 vezes. Você estava acompanhando com o Luiz Roberto a vitória do Flamengo sobre o Coritiba por 3-2. Agora passa a acompanhar os momentos finais de Bahia e Corinthians. O Corinthians vencendo por 2-1, 46. O jogo vai até 49. Ficou tenso o clima, ficou agitado o clima. O Bahia empatou o jogo, foi para cima. O Corinthians sofreu e conseguiu o gol que vai dando vitória para deixar a briga lá em cima. Eletrizante e angustiante lá embaixo na tabela. E o Bahia fez um bom jogo também, Kleber. São 12 finalizações do Bahia, 12 do Corinthians. Posse de bola eles dividiram também. Correram muito, o Bahia foi muito bem na parte física, um pouco melhor que o Corinthians. Mas a experiência até agora e a força, a camisa, tá pesando e tá fazendo a diferença. Aí o Bárbio tocou a bola pro Rômulo. Na tua avaliação, em termos de desempenho, o jogo bem igual. O jogo foi igual. Para mim, o jogo foi muito igual. Alguns momentos o Corinthians um pouco melhor. Outros momentos o Bahia, na bola parada, o Bahia foi muito forte. Foi atento. Na pegada foi muito igual. Finalizações foram 12 de cada lado. E assim, o Danilo entra e consegue fazer a jogada do gol. O Bárbio entra, também consegue fazer a jogada do gol de empate. Então os bancos também funcionaram. E bom, tá até agora o que está fazendo realmente a diferença é que o Corinthians conseguiu aproveitar bem as 2 chances claras de gol que teve. E aí o Bahia ainda tenta, se esforça, vai para a jogada o Rômulo. Sofreu a falta do Bruno Henrique, o juiz marcou. O time do Bahia, claro, vai com todo mundo para dentro da área. Agora é bola lá. Olha o Charles, o técnico, volta a dirigir o Bahia. É o Charles, centroavante, campeão brasileiro pelo Bahia, que foi seleção em 88, ele foi campeão. O time baiano vai todo pro ataque. Bruno bateu, o Cássio foi lá em cima e caiu com ela. Não bateu bem o Bruno, bateu essa bola é muito lenta, essa bola é muito lenta, facilita muito. E o contra-ataque que o Cássio começa a armar com o Fagner.
Mas acho que o Corinthians não quer contra-ataque, não. Quer segurar a bola. É o que faz o Fagner. Já não virou contra-ataque. Vai virar toque de bola para o tempo passar. O time de arbitragem foi bem. Paulo César, Elmo, Rezende da Cunha com seus assistentes. Tudo sossegado. Tudo tranquilo, boa atuação, com destaque para os assistentes em 2 lances envolvendo o Chiesa. No primeiro tempo, um gol anulado corretamente pelo assistente Bruno Pires. E depois do gol de empate do Bahia, o jogador estava na mesma linha e o Fabrício, assistente 1, interpretou corretamente. Boa atuação. Se de um lado tem o Charles Bravo tenso, porque o time não consegue sair da penúltima posição do campeonato, do outro tem o Mano Menezes, que quase viu a vitória ir embora, escapar. Agora tá vendo a vitória ficar muito próxima. 49 minutos chegando. O Corinthians toca, prende. Quer agora o fim do jogo para comemorar 3 pontos fundamentais nessa briga intensa. Grêmio, Corinthians, Atlético, Internacional, Fluminense está na parada. Quem vai para a Libertadores, considerando que o Cruzeiro e o São Paulo estão quase lá. O Corinthians soma 3 pontos. Fim de jogo na Fonte Nova em Salvador. 1 para o Bahia, 2 para o Corinthians. Resultado importantíssimo para o Corinthians, para aumentar um pouco mais o peso, a tristeza, a dificuldade do time do Bahia na temporada 2014, no futebol baiano na temporada 2014. Não é à toa que a vibração é assim.